E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Se o Vasco confirmar a contratação de Renato Gaúcho, o clube estará dando um passo significativo na busca por um grande feito, finalmente conquistar consistência no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O treinador, que recebeu uma proposta para retornar ao clube pela primeira vez desde 2008, é um nome com grande bagagem no cenário nacional, especialmente por suas passagens vitoriosas pelo Grêmio, onde se consagrou como um ídolo eterno. A chegada de Renato Gaúcho poderia ser a chave para resolver um dos maiores problemas do Vasco nos últimos anos, a adaptação ao formato do Brasileirão. Enquanto a equipe enfrenta uma reestruturação interna e aguarda a chegada de investidores para a compra de parte de sua SAF, o Gigante da Colina ainda não conseguiu se firmar como uma potência regular no torneio. Em mais de 20 anos desde a mudança para o modelo de pontos corridos, o Vasco é um dos 3 grandes clubes que ainda não conquistaram o título. Ao lado dele, apenas Internacional e o próprio Grêmio permanecem nesta lista. Renato Gaúcho, por outro lado, tem uma história rica nesse formato. Mesmo sem conquistar o Campeonato Brasileiro desde 1996, o técnico acumulou campanhas de destaque com o Grêmio, mantendo a equipe sempre entre as primeiras posições da tabela. Em 9 temporadas no comando do tricolor, ele nunca terminou abaixo da 10ª colocação, com exceção de 2024. Quando o time terminou em 14º, após um ano tumultuado devido às enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, foi uma exceção em uma trajetória de grande sucesso. Ao longo das suas passagens pelo Grêmio, Renato levou o clube ao G6 em 7 de 9 edições do Campeonato Brasileiro. Foram 2 vice-campeonatos, 2013 e 2023, além de 4 campanhas no 4º lugar, 2010, 2017, 2018 e 2019, e uma no 6º lugar, 2020. A única vez em que ficou fora do G6, além de 2024, foi em 2016, quando terminou em 9º. Contudo, naquele ano, o Grêmio garantiu sua vaga na Libertadores ao conquistar a Copa do Brasil. Em contraste, o Vasco tem sofrido para se adaptar ao torneio de pontos corridos. O clube só obteve mais de 60% de aproveitamento em uma edição, em 2011, quando foi vice-campeão, e em 2006, quando a equipe fez uma campanha sólida, também sob o comando de Renato Gaúcho. Contudo, em ambas as temporadas, o Vasco não conseguiu alcançar a tão sonhada vaga na Libertadores, sofrendo eliminações em outras competições, o que gerou mudanças no comando técnico. Essas campanhas de 2006 e 2011 se destacam como raras exceções em um período marcado por brigas contra o rebaixamento. Em 8 das 17 edições que o Vasco disputou no formato de pontos corridos, o aproveitamento foi inferior a 40%. Além disso, em 6 edições, o time teve rendimento abaixo de 50%. Mesmo em 2017, quando o Vasco se classificou para a Libertadores, a equipe teve um aproveitamento de apenas 49,1%, o que mostra como o clube tem lutado para se manter competitivo na elite do futebol brasileiro. A chegada de Renato Gaúcho poderia, finalmente, mudar esse cenário. Será que o técnico, com sua experiência e conhecimento, pode ser o responsável por transformar o Vasco em uma equipe competitiva e constante no Campeonato Brasileiro? O torcedor cruzmaltino, ansioso por boas novas, aguarda com expectativa o desfecho dessa negociação. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um vídeo enigmático circulando nas redes sociais tem deixado torcedores e jornalistas à espera de uma bomba no mercado de transferências. Nas imagens, um áudio misterioso revela que Givanildo Vieira de Souza, o Hulk, atacante ídolo do Atlético Mineiro, pode estar prestes a assinar com o Vasco da Gama. A simples possibilidade dessa negociação tem provocado um burburinho nos bastidores do futebol brasileiro, movimentando fãs e especialistas que se perguntam: o craque de 38 anos realmente pode reforçar a equipe carioca? Aos 38 anos, Hulk, que fez história no futebol internacional, é um dos maiores nomes do esporte brasileiro.
Depois de uma carreira vitoriosa, com passagens por grandes clubes como Porto e Atlético Mineiro, onde se tornou artilheiro e campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o atacante desponta como um dos jogadores mais desejados para uma última grande transferência. Mas o que leva um jogador tão consagrado a cogitar uma mudança para o Vasco, um clube que atravessa uma fase de reestruturação e busca voltar à elite do futebol brasileiro? Em conversas que estão sendo analisadas por especialistas, rumores indicam que a negociação pode ser mais do que uma simples especulação. Fontes próximas à diretoria do clube carioca confirmaram que as conversas já estão em andamento. Hulk seria uma peça-chave para alavancar o time e trazer de volta o glamour e a competitividade ao Vasco, que busca reforçar seu elenco para os próximos desafios no Campeonato Brasileiro e na Série A. Se confirmada, a chegada de Hulk ao Rio de Janeiro representaria um grande feito para o Vasco, principalmente por conta da imensa popularidade do jogador. Além de sua habilidade em campo, Hulk tem um enorme apelo entre os torcedores, com sua trajetória marcada por feitos históricos. O atacante não só fez história no futebol brasileiro, mas também no cenário internacional, o que pode significar uma grande atração para o torcedor vascaíno. Hulk é conhecido não apenas pela sua imensa habilidade e força física, mas também por sua personalidade forte e determinada. Ao longo da carreira, o atacante se destacou como um líder dentro de campo, sempre demonstrando um comprometimento exemplar com seus clubes e com a seleção brasileira. Sua paixão pelo futebol e sua atitude resiliente fazem dele uma peça valiosa em qualquer time, sendo capaz de inspirar os jovens jogadores e trazer uma mentalidade vencedora ao elenco. No Vasco, sua experiência internacional e a vivência em grandes competições podem ser essenciais para ajudar o time a lidar com a pressão dos momentos decisivos. Além disso, Hulk tem um estilo de jogo que se encaixa perfeitamente nas necessidades do Vasco. Com seu poder físico, capacidade de finalização de longa distância e visão de jogo, o atacante pode se tornar a referência ofensiva que a equipe tanto precisa. O clube carioca, que tem investido em jovens talentos, encontraria em Hulk uma grande oportunidade para unir juventude e experiência. Ele pode ser o líder dentro e fora de campo, atuando não só como goleador, mas também como mentor para os jogadores mais novos, contribuindo para a formação de um elenco coeso e competitivo. O atacante, que já mostrou sua capacidade de decidir jogos importantes em diversas ligas ao redor do mundo, poderia ser o diferencial para o Vasco em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Sua força física e presença na área, combinadas com uma habilidade técnica apurada, são armas poderosas que poderiam transformar a ofensiva do time, tornando-o mais temido pelos adversários. Com o Hulk em campo, o Vasco ganharia não só em capacidade de finalização, mas também em experiência para jogar nas decisões, um fator crucial para conquistar títulos importantes. Por fim, o impacto de Hulk no Vasco vai além do que ele pode fazer com a bola nos pés. Sua liderança natural e sua personalidade guerreira são atributos que podem ser fundamentais para construir uma mentalidade vencedora dentro do clube. Se o atacante for confirmado como reforço, o Vasco pode ter um dos seus maiores trunfos para voltar a disputar títulos de expressão. A chegada de Hulk não seria apenas uma contratação de peso, mas um movimento estratégico para alavancar a competitividade do time e voltar a ser uma força no futebol brasileiro. Com o mercado de transferências movimentado e um clima de expectativa crescente, a pergunta que não quer calar é: Hulk realmente está a caminho de São Januário? Enquanto a resposta não vem, a única certeza é que essa novela promete ser um dos maiores assuntos do futebol brasileiro nos próximos dias. Os fãs de futebol estão ávidos por mais detalhes, e o suspense sobre essa possível contratação não poderia ser maior. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.